Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo semanal, ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Esse estudo guiado que tem sido uma verdadeira bênção. Durante essa semana, nós estamos falando sobre o problema do mal, as consequências que o mal trazem para a minha e para a sua vida. Esse assunto é muito importante. E a cada dia, o Senhor, por meio da sua palavra, trará respostas a questionamentos reais, meus e seus. Para que a gente possa alcançar à luz essas respostas, é preciso que, de forma diária, a gente esteja aqui para ser, a cada dia, impressionado pela palavra de Deus. Nessa ocasião, quero convidar você a, junto comigo, a nós fazermos nossa oração. E depois que estivermos devidamente preparados, adentrarmos e conhecermos qual será o estudo de hoje. Então vamos orar juntos? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de poder mais uma vez estudarmos a Tua Santa Palavra. Que ela seja uma bênção a nós, que ela traga respostas, que ela traga luz, que ela traga a tua santa presença às nossas vidas. Nós clamamos, Senhor, a presença do teu Santo Espírito, porque nós cremos que ele é o nosso perfeito professor e que é por meio dele que nós traremos respostas e luz a tantos questionamentos, principalmente sobre esse assunto da maldade, do pecado e das consequências terríveis que nós experimentamos aqui na Terra. Queremos também te pedir o perdão dos nossos pecados e nós te pedimos todas essas coisas pelos méritos do amado Filho Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje nós vamos estudar o tema de segunda-feira e o tema é: há muitas coisas que não sabemos. Esse tema é bastante interessante porque nós muitas vezes queremos fazer juízo acerca de muitas coisas e na grande maioria das vezes queremos fazer isso com pouca informação. E aí eu te pergunto, como é que a gente pode, como é que a gente vai conseguir um resultado correto, um resultado justo, sem ter todas as informações? O estudo de hoje vai tratar exatamente sobre esse assunto, dentro do contexto a qual nós estamos estudando, que é exatamente sobre a maldade, o mal que está em toda parte desse mundo. Eu separei aqui alguns pontos e também tem alguns textos bíblicos a qual nós vamos ler. O primeiro ponto diz assim, ó: o fim da história virá com o triunfo do amor sobre o mal. Contudo, ainda existem questões que nos afligem. Por mais que a gente saiba, à luz da palavra de Deus, como a história desse mundo vai terminar, qual será o desfecho de Satanás, dos anjos e de toda mazela que, por meio do pecado, a gente, infelizmente, vive as consequências, por mais que a gente saiba disso tudo, mesmo assim, ainda surgem em nossos pensamentos, em nossa mente, alguns questionamentos, principalmente quando nós acabamos experienciando algumas coisas ruins na nossa vida. A nossa fé muitas vezes chega até mesmo a ser balançada pelas maldades que esse mundo tem. E aí, como é que a gente pode lidar com isso? Quais são as respostas que a gente consegue, vamos dizer assim, extrair da palavra de Deus para poder salientar, para poder tranquilizar essas questões que surgem nas nossas vidas? A Bíblia e o estudo de hoje vai apresentar um contexto bastante interessante. E eu quero convidar você agora a ler comigo. Nós vamos abrir aqui no livro de Jó. Isso mesmo, Jó, capítulo 38. Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 12. E nós vamos ver a narrativa da vida desse homem que, podemos dizer, foi um homem que sofreu muito. Foi um homem que pode dizer com a própria boca que sabe o que é padecer com relação à maldade, com relação às consequências do pecado.
Olha só o que diz aqui, ó. Jó 38, do verso 1 ao 12, diz assim, ó. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um simples homem. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada o seu lugar? Olha que interessante. A gente conhece muito bem a história de Jó. A Bíblia começa descrevendo que Jó era um homem íntegro e reto e que se desviava do mal. Era um homem que amava a Deus, era um homem obediente à palavra de Deus. Mas o contexto toma um tom completamente diferente. E algumas coisas ruins começam a acontecer na vida de Jó. Ele perde todos os seus bens, ele perde todos os seus filhos, ele perde a própria saúde. Tudo lhe é tomado. E ali ele fica questionando. Ele busca a presença de Deus querendo respostas. Porque até então, pelo que ele conhecia, pelo que ele sabia, não havia explicação razoável para o que ele estava vivendo. E ali ele fica buscando a presença de Deus, pedindo uma audiência ao Senhor, pedindo explicações, porque aos olhos de Jó, o que ele estava passando não era justo. E se não era justo, não condizia com o Deus justo a quem ele servia e adorava. Então ele queria entender o que se passava, por que ele estava passando por tudo aquilo. Olha esses pontos que eu destaquei aqui no nosso estudo, para a gente conversar mais sobre esse assunto. Diz assim, ó. Jó sofreu e questionou por que tanto mal e sofrimento tinha lhe sobrevindo. Jó pedia uma audiência com Deus para que encontrasse respostas às suas perguntas, sem saber que muitas coisas aconteciam nos bastidores na corte celestial. Às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente fica procurando entender. Fica tentando achar explicação. De tipo, não, talvez foi por conta disso, talvez foi porque eu tomei essa escolha, talvez foi por conta dessa circunstância. E a gente, de várias formas, tenta arranjar ali uma explicação. Quando na verdade, e na verdade eu repito, a gente não sabe o todo e o tudo. A gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores. A gente não sabe as dimensões cósmicas do grande conflito. Davi, o que é esse grande conflito? É a luta entre o bem e o mal. Entre Deus contra Satanás. As forças do bem contra as forças do mal. Essa luta é real, embora seja invisível aos nossos olhos. Essa luta tanto acontece dentro de nós como ao nosso redor. Essa luta atinge a mim e a você. E o que aconteceu com Jó foi exatamente isso. Jó estava envolvido no grande conflito. E Jó não sabia, Jó não tinha conhecimento, Jó não tinha um entendimento desse assunto, dessas informações. Por isso que Jó tinha tanto questionamento, tanta dúvida, tanta incerteza. Assim como muitas vezes eu e você também temos. O que a gente percebe nesse contexto que a gente leu é que, de fato, a gente
não sabe o plano de fundo completo. A gente não sabe o que está de fato em jogo. Mas, pelo que a gente conhece da Bíblia, a gente percebe que o que está em jogo não é somente a minha e a sua vida, mas sim o que está em xeque é o caráter perfeito de Deus. Sabe? Quando Satanás foi expulso ali do céu, ele levantou uma dúvida, ele levantou uma incerteza sobre o caráter de Deus. Até então, todos conheciam Deus como um Deus plenamente bom, plenamente perfeito, plenamente justo. Até que um anjo colocou e plantou dúvida na cabeça dos outros seres criados. E aí, a partir desse momento, então, o Senhor começou a não apenas defender o seu caráter, mas dar provas de que ele de fato era. E a gente viu a expressão máxima do caráter de Deus, quando o Filho dele vem a esse mundo, se torna um de nós e dá a sua vida em sacrifício pelas suas criaturas. Ali, toda sombra de dúvida que um dia Satanás levantou caiu por terra. Ali foi provado que, de fato, ele não é apenas mentiroso, mas ele é o pai da mentira, porque ele levantou falsas acusações a respeito do caráter de Deus. Percebe que tem muita coisa envolvida que muitas das vezes a gente não leva em consideração? Era isso que estava acontecendo com Jó. Olha esse outro ponto que eu destaquei, ó. Uma paráfrase da Bíblia apresenta esse texto da seguinte maneira. O texto a qual eu estou me referindo é Jó 38, verso 1 e 2, que diz assim, ó. Por que você fala tanto quando sabe tão pouco? Se a gente for sincero conosco mesmo, a gente vai afirmar que, de fato, a gente gosta muito de fazer isso. A gente gosta muito de falar daquilo que muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes a gente até transparece ser doutor no assunto. Mas é porque deveria ser assim, porque o certo é assim, o justo é desse jeito, aquilo e aquilo outro e tal. Quando, na verdade, a gente, na maioria das vezes, sabe tão pouco sobre o assunto. Por isso que a Bíblia, irmãos e amigos, sempre nos adverte a ter cuidado com relação a julgamentos, a fazer juízo sobre as coisas. Porque, embora a gente possa ter uma visão perfeita, mesmo assim, essa visão ainda é limitada, porque ela não tem acesso ao todo e ao tudo. Pensando sobre esse assunto, me veio à mente quando o profeta Samuel foi ungir o próximo rei de Israel. Ali no contexto fala que ele olhou para o filho mais velho de Jessé, o Eliabe, bateu os olhos nele e disse, é esse aqui. E aí o Senhor chamou a atenção dele dizendo, olha, você vê com os olhos. Você admira aquilo que é exterior, aquilo que está na aparência. Porém eu, Senhor, analiso os corações. Eu vejo o que se passa no íntimo do coração. Não é esse aí o próximo rei de Israel. E aí a gente percebe com esse exemplo que, de fato, embora a gente possa ter uma visão perfeita, nós ainda não iremos conseguir contemplar o todo do assunto. E por isso devemos ter muito cuidado, principalmente com as afirmações que fazemos. Um outro contexto foi apresentado aqui no nosso estudo e a gente vai ver qual foi a resposta de Jó com relação a esses questionamentos que o Senhor fez a ele, né? Perguntando onde é que ele estava, quando ele estava ali, criando todas as coisas, firmando e delimitando, colocando tudo na sua mais perfeita ordem. Olha só o que Jó respondeu aqui no capítulo 42, verso 3. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece os meus conselhos, o meu conselho em conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Olha só que coisa linda. Jó reconhece que, de fato, ele tinha passado do ponto. Que ele estava pleiteando, quem sabe chateado, quem sabe até mesmo revoltado
com a sua situação de maneira que não havia necessidade para aquilo. Olha esse ponto que eu destaquei, que o estudo apresentou aqui para nós. Diz assim, ó. Em suas respostas a Jó, o Senhor deixou claro que havia muitas coisas que seu servo não sabia e não compreendia. Nós também devemos reconhecer, com humildade, que muitas coisas acontecem no mundo e nos bastidores a respeito das quais nada sabemos. Mas o fato de não termos todas as respostas não significa que não haja boas respostas, nem que as coisas nunca serão resolvidas. Até lá, precisamos confiar na bondade de Deus, revelada de várias maneiras. Jó, depois de ter essa audiência com Deus, depois de ser questionado pelo Senhor, de forma humilde e simples, ele reconheceu que, de fato, ele não tinha todas as informações. E aí, quando Deus apresenta o que se passava ali, no invisível aos nossos olhos, Jó tomou a decisão de confiar no Senhor. E, mais uma vez, entregar a sua vida ao Senhor. O estudo de hoje quer convidar a mim e a você a fazer a mesma coisa. Nem sempre eu e você teremos as melhores respostas, nem sempre eu e você teremos resposta alguma. Mas mesmo na ausência da resposta, o Senhor pede para que você confie nele. Porque já ficou provado de várias formas e maneiras que o nosso Deus é bom e que o nosso Deus é o mais interessado em resolver o problema do mal. Se assim não fosse, ele não teria nem dado e entregado o seu único filho para remediar a nossa causa. Essa é a prova suficiente e que deve ser a resposta suficiente para todas e qualquer questionamento e indagação que o nosso coração preocupado possa fazer. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, hoje tratando do tema há muitas coisas que não sabemos. E de fato, assim será até o fim da história desse mundo. Nós somos seres limitados. Nós temos a nossa mente, de certo modo, limitada. E nem sempre a gente vai saber o todo e a resposta de tudo. E mesmo assim, o que cabe a mim e a você a fazer é exercer fé nesse Deus maravilhoso. O Deus maravilhoso que o próprio Jó declarou com suas palavras, tá bom? Eu quero te ver aqui no próximo encontro, no próximo estudo. Vai ser no dia seguinte. E pela graça de Deus, nós seremos mais uma vez impactados pela palavra dele. Será maravilhoso. Então volta para a gente ter junto esse estudo, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.